aí, farofers, ou farofeiros, a gente ainda tá decidindo o nome do fandom. Estamos começando mais um episódio do Farofa Cult, esse podcast para você se entreter e refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu, Matheus Vinícius, vou ser o host dessa conversa hoje do lado dos meus super amigos e eu vou parar de fazer umas referências nerd agora. Se apresentem, meus queridos. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. Muito feliz de estar de volta para mais uma conversa com vocês e hoje o nosso podcast promete. Oi, meu nome é Lucas Soares e estamos aqui gravando no 77 da Shopee, então estou me sentindo agraciado pelos mimos, pelos cupons que a nossa Shopee deu. Isso não é uma publi, mas tá valendo. Oi, pessoal, meu nome é Michelle Ezaquiel e eu queria dizer para vocês que hoje aqui no Rio de Janeiro a Cinelândia tá linda, mas o voto é secreto, tá, galera? Então não vamos falar sobre isso. Antes de irmos para as pautas, pega o celular rapidinho e segue lá o nosso Instagram, @farofacult.pod. Assim você vai saber quando sair episódio novo e pode continuar o debate por lá. Como a gente vai falar da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, acredito que é meio óbvio que vai rolar todos os spoilers possíveis. O aviso foi dado, então vamos lá. Depois de assistir 7 longos episódios, a Netflix liberou os 2 últimos capítulos da série do momento. Na primeira parte, os irmãos Duffer separaram a jornada em 4 ou 5 arcos narrativos. Alguns cansaram a gente, outros se empolgaram, e o que mais queríamos era a convergência das histórias dos personagens. Os produtores inflaram a publicidade prometendo coisas como um verdadeiro massacre e revelações sobre Will Byers. O ator Noah Schnapp, que interpreta o Will, postou uma foto chorando enquanto maratonava. Além disso, o tamanho dos episódios aumentou. Fica a questão: o que a gente achou desses episódios finais e o que a gente espera para a temporada final? Eu espero que eles tenham a coragem de matar personagens importantes para fazer o público chorar. Eu tô cansada dessa mania deles de criar um novo Jesus Cristo, que morre e depois ressuscita. Pelo amor de Deus, gente, cadê a ousadia? Mas fora isso, eu tô ansiosa, achei que a quarta temporada foi muito boa e muito esclarecedora em diversos pontos. O ritmo foi interessante. Mesmo que cada episódio fosse um filme, não ficou uma coisa maçante, sabe? Gostei. Olha, eu acho que a gente aqui no podcast falou muitas coisas na última edição, que a gente falou de Stranger Things. A primeira é que o Will, para mim, confirmou, né, as nossas suspeitas dele ser do Vale, né? Aquele discurso foi muito mais sobre ele do que sobre a Eleven. Então, aquele discurso no carro, né, que acho que foi uma das partes que mais viralizou nessa segunda parte, foi aquele discurso dele no carro, assim. O meme do Jonathan e do Will é, assim, sensacional. Para mim, aquilo dali é uma confirmação, mas acho que eu preciso de um pouco mais do que aquilo, né? Porque a série vai ser em 2024. Então, se já tá chatinho a gente ter só esses baitzinhos hoje, daqui a 2 anos mais ainda. Mas eu acho que por ser a temporada final, eu acredito que eles vão ter sim essa liberdade maior de pegar, né? A gente sabe que Stranger Things é uma série que acaba abrangendo muitas pessoas, né? E muita gente, inclusive, usa Stranger Things para meio que falar assim, tá vendo? É uma série que não tem mimimi, então, assim, a gente sabe que esse público vai chiar muito, mas como é temporada final, eu acho que eles vão querer segurar essa marimba aí. E eu acho que sobre a trama em si, eu achei muito interessante. O último episódio, né, o de 2 horas e pouco, eu assisti em uma tacada só. Primeiro porque eu tenho certeza que se eu pausasse a primeira vez, eu ia achar que estaria tudo bem pausar outras vezes. E segundo porque eu achei que foi um episódio que fluiu bem, mas que ali na metade dele dá para ver claramente que dá para fazer um final ali e iniciar um terceiro episódio, uma terceira parte, que aí ia ter o desfecho final, mas eles preferiram botar tudo em um só. E acho que, enfim, eu estou com muita expectativa, né? Vai ser a resolução, né? Será a resolução de muitas coisas, né? Explicação de muitas outras. Os produtores que resolveram basicamente explicar muitas coisas e falar muitas coisas da próxima temporada, mas acho que a gente pode falar isso mais para o final do bloco. Mas enfim, vai ser toda focada no Will e vão ter episódios mais curtos, né? Eu não sei, bom, mas isso tudo vai depender da ordem da Netflix, né? Então é ela que manda. Se eles pedirem episódios maiores, vai ter episódios maiores também na última parte.
Mas é isso, né? Eu achei que o grande destaque para mim dessa temporada foram os efeitos especiais. Foi uma série realmente para ser vista numa TV de boa qualidade. Eu não vi uma TV de boa qualidade, mas eu ainda assim achei os efeitos bons. Mas a experiência para quem viu em 4K e tal deve ter sido espetacular. E é isso, né? O maior produto da Netflix foi a grande aposta deles. Eu acho que me senti muito satisfeito, me diverti bastante, foi muito bom de assistir, e é isso. Os efeitos especiais realmente foram um show à parte, assim, eu gostei bastante. Não ficou uma coisa muito cafona, né? Porque eu acho que tem toda uma extravagância, né, dessa coisa do universo e os demôniozinhos e tal, mas é muito bem feito. Eu achei a caracterização do Vecna impressionante e não era tipo como aqui, né? Era o cara mesmo que montaram aí toda uma fantasia nele. Gostei muito da cena da Max. Achei aquela cena uma das melhores da temporada. A atuação, o contexto, a trilha sonora também. Qual cena, Então, amiga? a cena da Max com o Vecna fugindo, Ah, tá. Da primeira parte ainda. né? Falando assim, né? De uma maneira geral. As lutas, tipo, aquelas coisas da Eleven berrando, explodindo as coisas, achei muito bom, muito bom. Eu só espero que, sei lá, né, que aquela menina lá, a Eleven, pare de sofrer, coitada, porque é aquilo, né, sofreu mais que Jesus Cristo, coitada. Ela só sofre, só sofre, só sofre. A outra que tá lá em coma, com morte cerebral, não sei como é que vão fazer para reviver aquela menina. Enfim, tem umas coisas assim que eu acho meio estranhas, mas acho que eles. Eu acho os autores da série muito inteligentes, assim. Então, acho que eles conseguem desenvolver uma história de uma maneira muito verdadeira assim, plausível, embora às vezes fuja um pouco da lógica. Acho que, falando dos efeitos, assim, maravilhoso. Eu acho que melhorou muito a parte russa da história, porque, pelo amor de Deus, a primeira parte foi insuportável desse povo, no gelo, no avião, no... Ai, gente, insuportável, insuportável. O plano deles eu acho péssimo, mas, enfim, a plano de voltar para a cadeia, né? Pior ideia que eles tiveram, não sei porque eles pensaram nisso, mas rolou, né? Aconteceu a cena que tinha que acontecer. E aí, eu tava ouvindo o PH Santos, né? É um crítico de cinema e tal, tem canal no YouTube, tem podcast, enfim. E eu acho que faz algum sentido o que ele falou, que a morte do Ed, ela passa, ela poderia ser uma morte evitável, apesar de ter total impacto dramático e, e eu chorar em qualquer menção a essa morte depois que ele morre, né? E aí, porque realmente ele morre meio que pra nada, mas só porque o Stranger Things tem que matar um personagem carismático a cada temporada que ele acabou de colocar. E aí dá uma noção de que, tipo, porque assim que ele morre, tudo é resolvido. E, tipo, morreu pra nada. Não foi nem um sacrifício assim, tão grande, é só pela dramaticidade assim, que ele morreu. Eu acho que tem as duas cenas do Will, assim, alto, assim, que mais viralizaram, né? Acho que se juntam as melhores cenas ali, né? Tanto do quando ele mostra o desenho que ele fez pro Mike, que a cena, eu achei uma cena pesada, assim, emocionante. Depois tem a cena que o Jonathan fala com ele, que ele pode contar tudo para ele, que eu acho também importante a cena. E aí, junto também com a da cena da primeira quase morte da Max, que também acho que é um ponto alto. Acho que é o ponto alto de tudo, né? Acho que é
ponto principal que mais ficou no imaginário de Stranger Things. Eu ia falar uma quarta cena, mas esqueci agora a quarta cena. Mas acho que essas são as cenas, assim, que mais tem algum impacto, assim, para quem tá assistindo, assim. E eu acho que poderia ter avançado mais com a história do Will, assim. Se fosse mais para frente naquela história, na conversa dele com o Jonathan, poderia deixar de ficar subentendido e ficar claro o que o Will estava querendo dizer com tudo, assim. Acho que poderiam ter avançado um pouco mais na história do Will do que só jogar toda a evolução dele e todo o autoconhecimento, toda a descoberta dele para a próxima temporada, porque ele vai ser o protagonista. Já escutamos esse ponto de ele ser protagonista para a quarta temporada também. Eu acho que o Will é um dos principais, assim, queerbaiting do momento, assim. Acho que realmente eles poderiam ter... Eu sei que a gente está falando sobre os anos 80, enfim, né? As coisas eram mais complicadas, mas eu acho que dava para poder avançar um pouco mais, já que ele estava ali construindo um ambiente seguro para se sentir confortável, assim. Justiceiro, bolsominion, que morreu ali desintegrado, todo, que estava querendo correr atrás do Ed. Aquele cara ali, se ele tivesse vivo, ele ia votar no Bolsonaro em 2018, com certeza. Lá no Trump, voltou no Trump com certeza. Eu achei que a Erika ia entrar e ia esculachar ele, mas ela não conseguiu, obviamente, porque uma garota de 12 anos não ia conseguir arrombar uma porta. Mas eu achei que ela ia conseguir salvar o Lucas de alguma forma, mas o Lucas arrasou, sim. O ator que faz o Lucas, que eu esqueci o nome dele agora, alguém vai fazer vai entregar, arrasou nessa atuação dessa cena, sim, sensacional. Mas, gente, eu não sei se eu gostei da morte desse garoto aí, não. Porque, assim, o garoto infernizou todo mundo. E aí, tipo, na hora que abre lá o buraco, ele é partido ao meio e pronto, acabou. Não gostei. Tipo, o garoto fez da vida de todo o elenco principal um inferno. E aí ele morre por causa de outra coisa que não pela. Eu acho que, acho que isso foi uma forma deles meio que, tipo, ninguém ali foi responsável direto pela morte dele, sabe? Que aí isso aí talvez ia criar um outro problema e tal, psicológico e tudo mais. Né? Mas o Lucas meteu a porrada. Bateu foi pouco. Mas, Bateu foi pouco. Ele ainda mas ficou ele não com os matou dois segurados, diretamente. tadinho. Acho que a intenção foi essa, né? Tipo, eu fiquei com essa impressão de. Porque, né, o certo seria, sei lá, alguém, né, trabalhar um pouco mais a morte dele, porque o cara foi super importante, foi o antagonista, assim, digamos, não foi o vilão, mas ele foi o antagonista, porque ele fez de tudo para que os planos de todo mundo ali dessem errado, né? E de certa forma deu, né? A Max morreu, mas vai voltar. Essa historinha aí deles de a morte cerebral, pelo amor de Deus, a série tem monstro, tem mundo invertido. Vocês estão falando que a garota não vai voltar para a vida? Manda essa hora da noite isso. Não dá, né, meu amor? Dá. Eu acho que eles perderam a oportunidade de matar a Max oficialmente, assim. Porque se ela for morrer de novo na quarta temporada, e morrer oficialmente, a garota morre 50 vezes já, eu não sei nem quantas vezes ela morreu já. Se forem matar ela de novo na quinta temporada, ela vai ter que ter outro ponto dramático, que já se perdeu dois já de ponto dramático para ela morrer. Vai ter que criar um terceiro ponto para ela ter lá outro momento para todo mundo sofrer a morte dela de novo. Enfim, Isso eu que me acho que irrita. É acho que vai ser uma jornada previsível. mental, assim. Acho que vai ser uma jornada. A minha teoria era que a Eleven ia ficar vagando ali na mente dela, tentando achar ela de novo. Mas não sei se vai ser isso, assim. Eu fico que ela morra. É isso que me irrita. Isso que me irrita, porque é previsível. É tipo no final da terceira temporada, todo mundo sabia que o Hopper ia voltar. E aí a gente já fica sabendo que a Max vai voltar, porque eles têm medo de matar personagem. O fato, por exemplo, do outro garoto, ninguém ter matado o outro menino, tipo assim, é justamente porque meio que lá ninguém comete crime, né? Todo mundo muito bonzinho. Então, eles só matam mesmo os monstros, né? Então, sei lá, eu queria mais uma vilania, pessoas que são boas, mas também têm lados ruins, personagens importantes morrendo para chocar. Acho que seria bem interessante, assim, porque, mano, é impossível. Impossível, num grupo de vários amigos estão lutando contra um bando de capeta, ninguém ali vai morrer, vai todo mundo sair intacto.
Não. Todo mundo esperando a morte do Steve, assim. Eu achei que o Steve ia morrer na primeira parte ali, quando ele é atacado pelos morcegos. Eu falei, Jesus, perdemos um. Aí não mataram, né? O garoto conseguiu sobreviver. E aí o Ed acaba morrendo do mesmo jeito que o Steve poderia ter morrido na primeira parte da quarta temporada. A gente tá xoxando muito aqui, né? Mas a gente gostou, né? Eu acho que a gente gostou. A gente tá fazendo igual a gente fez na parte 1, que a gente xoxou, e depois falou que a gente gostou. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que a gente tá aqui para poder falar meio que os pontos que poderiam ser melhorados também, né? Não só os pontos positivos. Porque aí falar Mas a de gente coisa boa de sabe. Stranger Things, a gente fica horas falando de coisa boa também, né? E ninguém tá pagando a gente pra falar bem. Então a gente vai falar. Mas. Ué. Mas é bom, é uma série boazinha. Acho que é um entretenimento gostosinho. E marcou a geração, né? Não, eu acho que legal que vai terminar logo. Tipo assim, vai ter a quinta temporada e vai terminar, porque, sei lá, ficar arrastando a série, sabe? Tipo, porque é a galinha dos ovos de ouro da Netflix, né? E aí, às vezes, fica arrastando, fica uma história muito inchação de linguiça, né? Cansativa. Então, eu acho que ela vai terminar num ponto interessante. Achei isso legal. Sim, sim. Inclusive, né, só poder exaltar, eu acho que a quarta temporada está ali muito perto da primeira temporada de qualidade, assim. Acho que é uma das... Se não é a melhor, é a segunda melhor. Porque a primeira temporada, acho que ela é icônica por si só. E aí nessa quarta temporada também, ela faz a mesma coisa que ela fez na primeira, que é ter alguns marcos, assim, da cultura, ser um marco na cultura pop, assim. Tanto a música que o Ed toca, né, quanto a música da Kate Bush, né, que é da música da Max, entraram de novo na cultura pop, né? Agora o pessoal colocou de novo no topo do Spotify, tá no topo de todos os streams aí de música. Enfim, acho que é importante ressaltar isso, coisas que as outras temporadas não fizeram, assim, não chegaram a esse ponto, assim, de mexer com o imaginário do povo, assim. Eu acho que então acho que esse é um dos maiores pontos, assim, positivos dessa temporada, esse trabalho de devolver Stranger Things para o posto de um grande influenciador da cultura nerd e pop atualmente, assim. E agora a gente vai para o próximo bloco. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E vamos de eleições, mas dessa vez não vamos falar de Brasil. Mentira, a gente vai falar de Brasil sim, mas o foco hoje é a América Latina como um todo. Se você acompanhou o noticiário internacional na última quinzena de junho, viu que a Colômbia elegeu seu primeiro governo de esquerda. O ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, foi eleito ao lado de Francia Garcia, a primeira vice-presidente negra do país. Petro e França prometem um governo voltado para a educação, para o povo e para uma democracia multicolorida. Além da Colômbia, de 2019 para cá, foram eleitos mais 4 presidentes de esquerda: Pedro Castillo, no Peru, Gabriel Boric, no Chile, Xiomara Castro, em Honduras, e Luiz Arce, na Bolívia. Isso faz com que a maioria dos países da América Latina esteja no campo da esquerda. Como vocês veem esse cenário e como vocês acham que isso reflete ou pode refletir no Brasil? A Ursal é real, tá acontecendo. Cara, Corre esse olo. sim, é sobre isso. Eu só penso na Ursal. Os ursinhos, já vejo os ursinhos carinhosos, assim, emitindo aquela luz. E é muito doido, né, que eu acho que veio a onda, né, veio toda essa onda de governos de direita, alguns já tinham antes dessa onda Trump e Bolsonaro, enfim, mas teve toda essa onda de governos centro e direita, e aí na pandemia, alguns desses governadores desses presidentes não conseguiram sustentar, né, e aí a maioria dos países que tiveram eleição nos últimos anos trocaram o campo ali, né, foram para a oposição. E aí a gente tem esse cenário totalmente vermelho, assim, na América Latina, e esperando que o maior país da América Latina seja substituído também pintado de vermelho. E aí essa é uma percepção muito doida, assim, né? Porque
a escolha foi mudar o que estava acontecendo, assim. Perceberam que o governo que as pessoas faziam não era tão pro povo assim, né, gente? É, enfim, eu acho que é uma, enfim, a gente está falando obviamente de uma tendência internacional, porque a gente está falando de um bloco de países, né? Mas é uma tendência mundial, assim, em várias regiões do planeta, depois de um período de muita austeridade, de corte de gastos, de governos mais voltados para a direita, de tipo, vamos, família, 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 não maconha, não maconha, não maconha, não maconha, e aí, na economia, corta tudo, porque uma hora a gente vai ter a bonança. Isso aí a gente vê que depois de um período assim, a população tem uma tendência a tentar olhar e ver assim, não, peraí, eu acho que o Estado ele tem que trabalhar a serviço do povo, né? Então, não é bem assim essa coisa de corte, de austeridade, de não ter professor, de não ter nada no hospital, de economia só piorando, e aí pega empréstimo com o FMI, pega empréstimo com o FMI, e, enfim, sim, eu estou falando da Argentina. A indireta para a Argentina. E aí depois você tem né, essa mudança, né, de você tentar trabalhar mais para o social. E aí é o que a gente está vendo na América Latina como um todo, né? A gente dizem que sempre falaram, né, que a América Latina acaba sendo um laboratório do mundo. Fala mais isso mais em específico do Brasil, né? Mas a América Latina como um todo sempre foi um território de muita experimentação, né? O Chile, com a previdência deles, né? O modelo de previdência deles, acabou se tornando o exemplo, né? De como manter as contas públicas e como oferecer uma previdência, né? A previdência é meio merda, né? Porque ela é basicamente inexistente, né? Lembra, inclusive, muito a de outros países, né? Como a Tailândia, né? Que é um modelo de previdência que é basicamente dependente do que as famílias vão produzindo ao longo da vida, né? E aí, cada um por si, vocês que lutem. Mas eu acho muito difícil, né, o Brasil acabar escapando disso, porque não tem, não existe mais um apoio regional a isso, né? Essa agenda que o Paulo Guedes celebrava no início. Nem no próprio Brasil existe apoio para isso, né? Você está vendo aí, o Paulo Guedes pegou o papel da PEC do teto de gastos e usou como pano de chão, né? Como para limpar qualquer coisa no chão, porque hoje já não existe mais PEC do teto de gastos, né? Hoje o teto de gastos acaba limitando apenas o investimento em educação e saúde, mas para liberar recurso para liberar mais auxílio e tal, não que não seja importante, mas a gente sabe que em pleno ano eleitoral o Bolsonaro está usando a máquina pública desesperadamente para isso, mas acho que é isso. Ele está tentando evitar o inevitável. É muito difícil você ir contra essa onda, né? Se ele tivesse pelo menos o apoio do empresariado, né, talvez, né, a elite, né, ia trabalhar, né, assim como trabalhou para derrubar a Dilma, trabalhou para eleger, para colocar o Temer, ia trabalhar, né, para criar um ambiente mais favorável para ele e ele melhorar nas pesquisas, mas não é o que está acontecendo. Enfim, se ele fosse apertar as mãos de alguém e pedir uma ajuda, de quem ele pediria na América Latina? Porque exatamente é um movimento regional que está indo contra o que ele está pregando. Então, não tem muito para onde correr. E assim como não duvido que daqui a 4, 8 anos a gente volte para outra onda liberal. E acho que é isso, né? O balanço do poder, né? Dados assim, algumas exceções, acaba sendo que essa é a regra, né? Eu acho interessante também, nessa ideia toda, perceber também que foi uma questão de frente ampla mesmo, né? A gente fala tanto no Brasil de frente ampla e insiste em falar de uma terceira via que não existe, a gente insiste em falar uma terceira via que não existe, mas todos os outros países
não só da América Latina, mas do mundo, que precisaram de destruir substituir esse governo de direita, liberal, conservador também, tiveram essa necessidade de fazer uma frente ampla para poder tirar essas pessoas do governo. Porque toca muito num lugar nas pessoas, né, de que o mundo tem meio que medo, assim, do socialismo e do comunismo. Né? Então, a esquerda, para se firmar, para resistir ou para implementar suas políticas, elas precisam muito dessa ideia de estar unido para chegar a algum resultado. E aí foi assim, né? Foi assim que foi eleito o Boric, foi assim que foi eleito o Gustavo Petro agora, e assim que se pretende no Brasil. E no Brasil a ideia ainda é mais louca, assim, a frente ampla não é só de esquerda, é a frente ampla de qualquer pessoa minimamente democrática nesse país. E isso é o que torna a coisa mais louca. Se a gente for analisar o exemplo do Gustavo Petro, né? A frente ampla dele é uma união dele de pessoas que são ambientalistas, pessoas pró-educação, pessoas pró-povo, enfim, pessoas que realmente são de um campo de esquerda que se pretende substituir esse campo oposto. Aqui no Brasil, como eu falei, né, a pessoa que é só a pessoa minimamente democrática está ali aceitando. Tanto que a gente tem essa chapa de frente ampla sendo Lula com Alckmin, assim, impensável qualquer outro país da América Latina ter feito esse tipo de coisa, assim, esse tipo de movimento. Então, por mais que o Brasil... A América Latina geralmente anda tudo junto, assim, meio que os movimentos históricos meio que andam meio que de mãos dadas. E aí o Brasil sempre tem a sua especificidade mais bizarra possível, e a nossa é essa, né? A nossa frente ampla é só pró-democracia, assim, basicamente, assim, só pessoas que minimamente sensatas vão tirar o Bolsonaro, assim, é só isso. Eu acho que a nossa frente ampla é aquela frente do desespero, né? É assim, aquele momento que a gente está num desespero que eu nunca pensei em votar numa chapa com Alckmin, e é isso, né, gente? É isso. É o que temos para hoje, é o que vamos fazer. Porque tá caótico, né? Você, assim, dando exemplos do dia a dia, você ir no mercado e, sabe, os preços estão absurdos, tá tudo muito absurdo. Então, eu acho que é isso que meio que vai fazer a gente sair desse caos todo que é o governo Bolsonaro, né? E aí, pensando em América Latina, né, América do Sul, mais especificamente, eu acho que muito desse movimento, dessa onda aí esquerdista, né, vamos dizer assim, vem da situação desses países, né, que eram países que estavam numa crise econômica muito complicada e veio essa mudança, né? Eu acho que vem muito de uma indignação ali da população pela, pela, pela situação, sabe, de vida social delas e que acaba mudando aí os rumos aí da política. Vejo isso no Brasil, assim, até a entrada do Bolsonaro também acho que, assim, além de muita fake news, né, também veio um pouco disso, dessa indignação, desse medo, desse antipetismo, e aí agora está vindo pela realidade que a gente está vivendo, né? Que a gente sabe que é um absurdo você pagar, sei lá, R$ 30, R$ 40 no quilo de carne de segunda. Então, também acho que acontece isso também, esse movimento que está vindo dos outros países para cá também vem muito influenciado também por isso, né? Acho que. E quero acreditar que o Sassu vai estar errado, que daqui a 4 anos a gente não vai ter uma nova onda liberal, porque, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, já viu a merda que deu uma vez? Vamos segurar a marimba, né? Vamos tentar aí nos ajudar, né? Vamos se ajudar. Então, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que vem muito de uma indignação da população com o cenário, né? E que eu acho que
o que faz muito a galera pensar é quando dói no bolso. E é isso que está acontecendo, né? Nossas taxas aí de pessoas passando fome estão cada vez mais altas. Então, eu acho que isso dá para entender muito bem o porquê dessa mudança aqui no Brasil e também, né, num cenário aí internacional também, que se a gente for analisar ali a situação desses países que vieram aí enfrentando essas mudanças, estavam bem semelhantes à nossa, né? Alguns acho que, não sei, o caos talvez fosse pior, não sei. Não sei se pior seria melhor adjetivo, mas também estava bem caótico, que nem a gente está hoje. E eu estou muito feliz que a Ursal ela está sendo real, gente, de verdade. Porque, olha, é um momento ali de esperança para mim, pelo menos. A América Latina, ela está sempre muito em sintonia politicamente, né? Então, a gente teve uma onda de esquerda no início dos anos 2000, aí fomos para uma vibe, para esse surto da direita, e agora a gente está aí, né, retomando aos poucos governos mais democráticos. É muito louco, né? Porque, como a Michelle falou, né, a frente ampla do desespero. Em 2022, a gente está, tipo, clamando pelo básico, que é a democracia, né? Tipo, putz, a gente... Eu É acho que é muito... muito também comida na mesa, né, amiga? Eu acho É, que é de verdade. O maior desespero do brasileiro hoje em dia está sendo comida, sabe? exatamente. Políticas públicas e... Assim, é uma sociedade ocidental moderna, mas que ainda clama pelo básico, né? Não era para a gente, enquanto país, ter todas essas questões tão primitivas, sabe, ainda. A gente voltou para o mapa da fome esse ano, né, nesse governo. As pessoas estão desempregadas, a gente é um país que tem um potencial enorme, porque a gente tem um povo que é trabalhador e que tem muito potencial, mas não vai para frente, assim, é surreal, né? Mas vamos ver aí o que vai Mas vamos ver aí o que vai acontecer, assim. Eu espero que sejam anos de governos com muitas políticas públicas voltadas para o povo, para o crescimento, assim, da gente como país, né? Que a gente possa recuperar o nosso respeito e o status que a gente já teve, né? De um país do futuro. Porque a gente já foi um país do futuro, né? Mas agora pra gente parece que a gente está sendo um país do passado, com as mesmas dores do passado. E eu acho importante, além disso tudo, né, também saber votar no legislativo. O Soares citou a Argentina agora, mas a Argentina atualmente foi um país que elegeu a oposição a esse governo de esquerda para o legislativo. Então, acho que a gente tem muita dificuldade de entender o legislativo e de votar no legislativo, né? Em senador, em deputado federal, em deputado estadual, em vereador. A gente tem essa dificuldade, mas tem que entender que a gente precisa votar em pessoas que vão fazer o presidente que a gente escolheu conseguir governar decentemente. E aí, geralmente, a gente tem essa noção, a gente acaba votando ou no o deputado que está do seu bairro, no vereador que está ali no bairro, ou num, a gente acaba votando em pessoas influentes onde a gente vive, assim, né? Tem muito de candidatos que são envolvidos com coisas, com o crime organizado daquele lugar, então incentiva pessoas a votarem nele para poder não dar ruim no lugar, enfim. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em quem a gente vai votar para o legislativo para fazer com que as pessoas quer dizer com que o nosso presidente que seja eleito governe com plenitude, assim, porque pode acabar, se a gente não souber votar no legislativo, acontece uma coisa que aconteceu com a Dilma, assim, as pessoas vão se reunir e vão tirar as pessoas ou para impedir que as coisas rodem ou para realmente tirar a pessoa do poder, assim. Então, acho que a gente precisa pensar muito em quem a gente vai votar para senador, em quem a gente vai votar
para deputado federal e estadual. Tem rolado muitas frentes amplas nesse setor também, né? Então, se você vê, geralmente está lá Lula, aí tem o fulaninho senador que está ali com ele, no seu estado, né? Então, vê quem é que está na frente ampla do seu estado. Aí tem lá o governador, tem um deputado federal, um deputado estadual que está ali concordando com essa coisa. Então, toda vez que vocês pesquisarem alguma pessoa que vai votar para o legislativo, ver se ele está fazendo parte da frente ampla. Eu vou falar do Lula mesmo, né? Que você vai votar no Lula, espero eu. Então, fiquem atentos se esse deputado faz parte da frente ampla, assim. Não, se eu não for votar no Lula, eu não tô nem entendendo, né? A gente aqui só fala de Lula, gente, por favor. A gente só mete Não, uma participar da frente Bolsonaro. ampla do Ciro Gomes nem tenta, a gente pode. Não, olha, Ciro Gomes, para mim, foi uma questão em 2018. Se vocês vierem defender o Ciro Gomes em 2022, a gente vai ter um problema, hein, galera? A gente vai ter um problema. Já falava mal desse homem, ó, lá em 2018. Então, vamos, por favor, 2022 não. Ciro Gomes não. Gente, se tá em um nome desse homem nessa hora da noite, tá... Tem um fio na espinha. Não, ele deve estar em Paris, né, gente? Ele deve estar em Paris. Calma, gente. Relaxa. Vou curtir em Paris. E eu acho que serve também para governador, tá? Então, votem em pessoas que vão fazer o seu governador também trabalhar. Olha só, agora isso aqui é um recado carioca. Freixo, não. por favor, carioca tá, Fluminense. gente? Fluminense, Por favor, tá? Que vota no Rio de Janeiro. Vocês não vêm te meter um Cláudio Castro de novo. Que até então, a gente nem sabia o nome desse homem. Entendeu? Então, nem vem que não tem. Cláudio Castro, não. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. A gente roda e a gente acaba falando de quê? De reality show. Dessa vez, viemos repercutir o caso da entrevista que o ex-fazenda Edinho Alves deu ao Christian Figueiredo e ao ex-fazenda também, Lucas Selfie, no podcast Eu Fico Louco. Na entrevista em questão, Dinho se sentiu desconfortável com perguntas que os hosts fizeram sobre sua trajetória no reality da Record e chegou a atacar a esposa de Christian. Dinho pediu desculpas depois, mas a torta de climão já estava instaurada. Vale lembrar que esse não é um caso isolado de ex-participantes de reality que ganham holofotes por causa de tretas. Depois do BBB 22, os sites de fofoca estão em pólvora com o movimento de unfollows dos meninos do grunge. E como não lembrar do clima de tensão que sempre rola quando Vitória Tubos aparece no mesmo ambiente que Juliette. Vocês lembram de outra treta para edificar a nossa audiência? Cara, tem uma que eu amo, que é a Mulher Melancia falando mal do MC Creu no programa do Gugu, sendo que, na verdade, aquilo ali a equipe burlou uma surpresa, o MC Creu ia aparecer depois, tipo assim, abriu aquele telão do fundo, né, e o para fazer, tipo, recordar o passado com a Mulher Melancia. E sendo que antes ela tinha descascado ele. Nossa, eu amo a torta de climão desse episódio. Menino, não sabia essa treta, não. Gente, mas essas coisas, essas surpresas têm que ser organizadas, assim. Não tem como também você tenta guiar a entrevista pro lado positivo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa galera não guia a entrevista pro lado positivo. Acho que é por isso também, gente. Porque treta dá view, né? Treta dá engajamento, gente. Quem não gosta de uma treta? Essa do Dinho, a gente fica querendo entender o porquê, aí clica num, clica no outro e vai, entendeu? É isso, é muito bom. Eu gosto dessas investigações, assim, de treta aleatória. Olha, às vezes fazem o meu dia. Eu aqui, sendo feliz com a tristeza dos outros. Mas é isso, gente. É exatamente isso. Para poder escrever esse roteiro, eu entrei em 50 vídeos do YouTube. Mentira, entrei em alguns vídeos do YouTube para poder entender onde começou a treta, para onde vai. É sempre o YouTube de fofoca é um lugar tão pavoroso, que é um pessoal sempre fazendo uma narração em cima de umas fotos passando, uma narração tenebrosa. Mas você precisa assistir, né? Se você quer saber da fofoca, você precisa assistir esses lugares, sim, acessar essa deep web do YouTube chamado canais de fofoca. Mas eu acho assim, para a gente
acabar pesquisando sobre as tretas. Eu acho que o que acontece, a gente ter que ficar pesquisando sobre o que aconteceu com quem, é porque, geralmente, quando sai do reality, tipo, o reality é uma vitrine, né? Então, quem entra sabe que muito dificilmente a gente viu 100% de alguém lá dentro, a gente vê personagens, né? Ideais de pessoas que eles criam e fazem assim. É isso que eu sou lá dentro, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Deu certo desse último BBB. E quando sai, às vezes você fala assim, gente, mas como assim? Fulano não adorava Ciclano lá dentro? Eles eram melhores amigos, eles não se desgrudavam. O que aconteceu? A gente tem que ficar pesquisando para ver o que aconteceu. Mas é porque, na verdade, eles nunca foram amigos, foram aliados, o que é diferente. E aí acaba acontecendo essa quebra de expectativa, né? Por nossa parte, né? Então, no exemplo é o que aconteceu, né? Com os meninos lá, né? Que eles eram muito grudados nesse último BBB. E aí, do nada, teve aquela onda de um follow por parte do PA. Mas aí a gente viu, né, essa confusão, né, que aconteceu entre eles dois, né, em relação ao quarto do filho do PA, que a Mayra Card é uma pessoa muito, muito bondosa, né, uma pessoa cheia de amor no coração, de muita... Ela gosta, né, de ajudar as pessoas, né, sem nenhum tipo de publicidade. Ela gosta de ajudar porque é do coração dela ajudar, né? Não tinha Eu não queria nenhum dizer nada sobre envolvimento. esse deboche. Cara, eu não sabia que a gente ia falar de Mayra Card de novo. Olha, hoje tá sendo um dia Não, ótimo hoje para a esse gente bloco, hein? Pelo tá amor de indo. Deus. Tá A A gente Deep tá Web é indo complicado. aqui, aqui. ó. A Mas Deep a A gente Web é já Deep tá aqui. Web no é aqui. Chernobyl, O né? bueiro da internet está sendo aqui, galera. É, agora é para descer o nível mesmo, gente. Infelizmente, aproveita, né? Mas é isso, gente. Eu não tô sendo nem um pouco irônico. Ela é uma pessoa muito cheia de amor no coração e ela resolveu, sem nenhuma segunda intenção, ajudar o filho do PA, tadinho. O PA não tinha condições de, quando saísse dali, pagar um quarto pro filho dele, né? Mas, tirando isso, eu não sei se a gente teve alguma. É a algum, tal da coisa da branca salvadora, né, amigo? É que eu caí, que eu é, só queria fazer esse comentário aqui, ó. o White Savior, né? O White Savior tá aí. Sobre isso. Em relação a essa treta que acabou sendo o nosso gancho, né? Do Dinho lá com. Gente, inclusive, quanto tempo que eu não via falar do Christian Figueiredo, né? Misericórdia, ele era tão presente na internet. Nossa, do nada, eu não vi mais falar. Eu falei, gente, Christian Figueiredo! Um beijo pra ele, né? Quanto tempo? O agudo, meu Deus. Eu queria lembrar agora de uma treta de uma agente do caos, né? É uma pessoa que participou uma semana do Big Brother, mas ela foi capaz de gerar o caos do lado de fora, que é Kerline. Kerline gravando Carol Conká falando mal da Rafa Kalimann. Essa Isso mulher, é gente. legendário, assim. A Kerline, ela virou influencer pelo caos, assim, só isso, assim. Passou por uma semana, mas ela virou a maior das maiores, assim. É muito doido. E ela gravando super na paz, né? Assim, fingindo que tava gravando no stories próprio, né? E aí só a Carol Conká lá no fundo, a língua de chicote, como a gente não de falar, a língua de chicote da Carol Conká rolando no fundo, e ela falando que a Rafa Kalimann, a Rafa Kalimann não gosta dela, né? Falando que aquele programa furreca da Rafa Kalimann, enfim, mentiu, Carol Conká não mentiu, assim, enfim, e corretíssima, Carol Conká, corretíssima, Kerline, Rafa Kalimann, esse programa é ruim mesmo, assim, aceita. Tem muito Thiago Leifert também querendo socar a cara do Fiuk em cada prova do BBB, ou cada vez que o Thiago falava assim, Fiuk, quem você acha que não vai ganhar Big Brother? E ele não querendo se comprometer. Eu gostava muito de assistir o BBB 21 para sentir o ódio do Thiago pelo Fiuk. Vocês lembram? É Como não maravilhoso. lembrar, né? Como não lembrar. Gente, eu acho que era um dos melhores entretenimentos ali do BBB 21. 21. 21. Era um dos melhores momentos, assim, viu? Porque o Thiago, ele não escondia a raiva que ele ficava
pelo Fiuk ficar em cima do muro, gente. Era muito bom. Era muito bom. E o Thiago é a única pessoa que passou por reality show que não foi participante, que gerou treta depois, né, também, né? Ninguém queria criar treta, né? Ele foi criando 50 mil porque ele fez parte do Big Brother, né? Enfim. E aí, toda hora que a pauta é Big Brother, aparece sujo o Thiago Leifert do limbo para poder falar alguma coisa para defender o programa, para poder falar que o programa sim, é o que paga o dinheiro dos globais todos. Ele vai aparecer na sua porta fazendo, você ganha dinheiro? Olha, Porque eu faço o Big Brother. olha, sem condições essa treta dele com o Ícaro, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É aquele momento que você vira pra pessoa, você sente vontade de falar assim, gato, te falta senso, né? Te falta senso. Fica quietinho, fica na sua, fica calado que vai estar tudo certo. Ai, gente, olha, Thiago Leifert é complicado. Ele é um ser humano difícil, é um ser humano difícil. Agora, indo para um lugar completamente diferente. Vocês viram o Thiago Leifert falando que todos os jornalistas são de esquerda? Todo. Ele falou assim, não, mas jornalismo todo brasileiro é de esquerda. Eu falei, gente, que jornalismo que ele fez, assim? Gente, que jornalismo. calma aí. Eu tô querendo saber. Ele acabou de sair da Rede Globo, assim. Eu acho que não tem uma televisão mais liberal que existe que não seja a Rede Globo, e ele fala que todo mundo é de esquerda. Não, Ai, gente. Cadê a Jovem Pan, difícil. né? Jovem Pan, Band, amigo. Eu queria saber uma emissora brasileira hoje em dia que todos os jornalistas são de esquerda. Se tu conseguir me dar um exemplo aqui, eu já fico feliz. A Globo tem Merval Pereira. A Globo tem Merval Pereira, sabe? Olha, tem uma galera ali que é muito difícil de aguentar. A gente gente, olha, eu digo que esse menino falta senso, gente. Falta senso. Tivemos também o Fiuk com a Tata Werneck, né? Fiuk aí, né? Que foi um agente do caos, mas ele é tão chato que por parte dele a treta rendeu zero, né? Bom foi a Tata mesmo tendo que arranjar jeitos ali de rebater, porque infelizmente, né, ela também não podia fazer muita coisa, tadinha. E eu acho assim, Tata Werneck deveria receber um Oscar, deveria receber um Emmy, no caso, né, prêmio da TV, por suportar o Fiuk ali e conseguir render alguma coisa. Que aquela mulher ali, o que ela fez, aquele programa ali, é uma coisa sobrenatural, porque qualquer pessoa já teria mandado o Fiuk para vários lugares, entendeu? Muitos lugares, e ela foi ali, ela conseguiu ter um jogo de cintura. Eu queria ter visto a edição presencial, né? No caso não foi presencial, né? Mas acho que foi nessa época que acho que foi online, né? Era meio que os monitores ligados lá, né? Não sei se que ainda estava na pandemia, né? Mas, gente, o que ela fez ali, porque tudo que ele podia, todo o tão insuportável que ele conseguiu ser, foi ali onde ele destilou todo, sabe? A energia dele estava complicada ali, entendeu? Ele encheu o saco da Tatá. Todas as perguntas para ele eram incômodas. Todo mundo sabe a Tatá. Se você vai no programa dela, você sabe as perguntas que ela vai fazer. Todo mundo que foi lá levou de boa, sabe? Enfim, teve jogo de cintura. Ela vai fazer perguntas sobre sua intimidade, ela vai fazer perguntas relacionadas ao sexo, vai ter cunho sexual, porque esse é o programa dela. E é isso. Se você você está aceitando que vai ter esse tipo de pergunta, e é isso. Se você não sente a vontade, dá um jeito, desvia. Mas é isso. Agora, cara, até as perguntas mais simples ele conseguiu ser chato. Que homem insuportável. E, gente, pelo amor de Deus, deveriam dar um prêmio para Tatá. Realmente, olha, não, sem condição. Não, e para a pessoa tirar a paciência da Tata Werneck, ela tem que ser muito chata. Porque, assim, ali claramente tem uma hora que só falta ela revirar os olhos pra gente. Não, e tem, acho que eu ia falar dois prêmios para dar, o Rafael Portugal e ela. Rafael Portugal por ter aguentado o Rafa Kalimann, já falei mal dela hoje e continuei. Vou parar de falar mal do Rafa Kalimann. E a Tatá por aguentar o Fiuk. E a Tatá, ela conseguiu espremer essa situação desconfortável com o Fiuk por toda a temporada desse programa. Porque o programa do Fiuk, não sei como é que eles organizam a sequência de entrevistas, mas o programa do Fiuk não tinha rolado ainda, e tinha
Tipo, no primeiro episódio já tinha ela falando dessa entrevista, convidada falando dessa entrevista. Enfim, ela conseguiu espremer essa história por todo o programa e ainda falar na rede social, ainda falar em momentos que ela fez apresentação em palco, né? Teve prêmio de show que ela continuou zoando no caso enfim, ela conseguiu espremer esse caos por todos os meios possíveis, porque a Tata Werneck, ela é agente do caos em qualquer situação. E maravilhosa. Foi esse o episódio de hoje. Espero que a gente tenha chegado em boa hora nos ouvidos de vocês, farofeiros. E não se esqueçam de ranquear esse episódio no seu player favorito. E até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Uma boa quinzena. Tchau, tchau, gente. Muito legal conversar com vocês. Espero que vocês gostem do nosso episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Dê essa moral aí pra gente, para que a gente possa fazer parte da elite do podcast no Brasil. É a gente e Mulher da Casa Abandonada um do lado do outro, pelo amor de Deus. Tchau, meu povo. Amei bater esse papo aqui com vocês, mesmo não participando do papo todo, né? Porque eu já fui atacada aqui nesse grupo aqui, porque eu não assisto Stranger Things. Mas é isso, né, gente? Ninguém é perfeito. E é sobre isso. Eu tô Ela não dizendo de assiste vocês Stranger mesmo que Things, assim. ela não assiste Game of Thrones, ela não assiste nenhuma série popular desse mundo. Não assiste Bridgerton, aquelas. Ai, mas Bridgerton é ruim, né, amigo? Pelo amor de Deus, não tem como se defender. O senhor só abriu ali o microfone e falou... É sobre isso. Eu amo que Bridgerton sempre tem uma forma de aparecer nos episódios. Não, gente, Era o Winx, agora é Bridgerton. Mas o Winx é muito bom. Não fala da Winx, não mexe com o Winx. Então é isso, gente. Até a próxima quinzena. Um beijo e até mais. Tchau, meus amores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. É isso. Tenham uma boa quinzena.